Olá, estamos aqui para mais um programa Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, depois de muito tempo, porque ele já veio aqui, mas ele é um homem muito ocupado, tratando dos assuntos da cidade, né? E às vezes ele não pode vir, mas hoje, depois de muito insistir e ter agenda, e aí aconteceram um monte de coisinhas, ele veio aqui para partilhar com a gente um olhar otimista que ele tem em tudo que ele faz e tudo que ele propõe, e ele mesmo vai dizer, por isso ele propôs esse tema de hoje, né? Qual é o preço da felicidade? E nós vamos falar sobre isso. Eu vou passar para ele vai se apresentar e vai falar das peripécias que ele tem feito aí nos últimos anos pela cidade e o que isso tem a ver com o tema nosso hoje de qual é o preço da felicidade. Senhor Luiz Trajano, prazer em tê-lo nos Jovens Pensadores. Rosilma, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar no seu programa, de estar com você, é sempre uma alegria, sempre uma satisfação para que a gente possa poder conversar sobre esse tema. E esse tema eu coloquei porque às vezes algumas pessoas acham que para ser feliz ela precisa ter dinheiro, ela precisa, que tudo a felicidade dela é com coisas materiais. E eu acredito que a nossa vida ela pode ser feliz de um monte de maneiras, tá? Lógico que o dinheiro é uma parte importante na nossa vida, mas eu acho que isso não é o básico, que você tem que ter uma felicidade dentro de você, para que você possa transmitir essa felicidade para as outras pessoas. O segundo mandamento ele diz o seguinte: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se você não ama você mesmo, como é que você pode amar as pessoas? Como é que você pode dar para as pessoas aquilo que você não tem? Então, quando você se ama, quando você gosta de você mesmo, você passa a gostar das outras pessoas. E aí, esse gostar, você espalha à sua volta o bem. E quando você espalha o bem à sua volta, ele retorna para você. E aí você fica feliz ao fazer as outras pessoas à sua volta feliz. Então, por isso é que eu acho que o preço da felicidade, ele envolve muito o seu eu, como você está em relação à vida e ao dia a dia. Que, aliás, Vicente de Carvalho dizia, né, que a felicidade é difícil de alcançar porque a gente sempre põe ela onde a gente não está. E a gente busca, né, e é o que você está acabando de dizer, se você puser a felicidade dentro de você, acabou. Você, inclusive, partilha com as pessoas. E eu noto, aliás, a gente se conheceu no Conselho Municipal de Saúde, atuantes lá, né? E essa participação sua, né? Nossa, eu aprendi bastante naquelas reuniões, né? Algumas pessoas partilharam experiências muito importantes lá o tempo todo. E participar da vida da cidade, né? Participando dos conselhos, como você acabou de me dizer, aí você vai falar aí para o público, antes do programa você estava falando que participa de vários conselhos, né? E também é rotariano. Sim. Então queria que você falasse um pouco disso e o que isso tem a ver com o tema de hoje. Então, veja só, quando a gente participa dos conselhos, e eu que estou no serviço público, a gente vê a visão da sociedade. E aí a gente vê também as dificuldades e o que eles esperam, não só do serviço público, mas para atingir os seus objetivos. Por exemplo, no Conselho de Esporte, a gente vê os atletas, as dificuldades que eles têm para conseguir os recursos para participar das suas programações. Tá? Quando a gente vai para o Conselho da Comunidade Negra, a gente vê toda aquela questão do racismo institucional, essas coisas, que às vezes para a gente fica um pouco distante da nossa realidade. E aí a gente aprende a respeitar, a gente aprende a realmente ajudar para que essas coisas diminuam, não aconteçam na nossa sociedade. Quando a gente vai para o Conselho de Cultura, a gente vê a dificuldade dos artistas em tentar conseguir o seu espaço para poder divulgar o seu trabalho. E aí a gente começa a entender realmente o lado deles. E a gente participar disso, a gente poder ajudar, a gente poder colaborar, traz uma sinergia para esse conjunto que é muito interessante. A mesma coisa acontece com o Rotary. O Rotary faz um trabalho social muito interessante. Nesse final de semana, nós tivemos o Mac Dia Feliz. Sim. Então, o Mac Dia Feliz, a gente compra os vouchers da Casa Ronald McDonald
E em vez da gente pegar o voucher e ir lá no McDonald's comer o Big Mac, a gente trouxe crianças das entidades da cidade e colocou ali no McDonald's em frente à Santa Casa 375 crianças, tá? Que tiveram a oportunidade de poder estar dentro do McDonald's, realizar aquele seu sonho, tá? E poderem desfrutar daquele momento, tá? Então, para nós, a alegria de ver o sorriso daquelas crianças, de ver a oportunidade que elas têm, que muitas delas nunca entraram no McDonald's, tá? Realmente traz para a gente essa felicidade. Então a gente doa o nosso tempo para essa situação. E aí a gente vê que a felicidade realmente pode ser obtida de outras maneiras, com o nosso serviço, com o nosso tempo. E aí tem uma outra escritura que fala sobre isso, que é o seguinte: as pessoas às vezes dizem assim, eu vou dar a vida pelo meu próximo, tá? Como é que você dá a vida pelo seu próximo? A nossa vida é o nosso tempo. Então, quando você está dando o seu tempo, você está consumindo a sua vida. Quando você está dando o seu tempo para o seu próximo, você está dando a vida por ele. Então, tanto faz pelas crianças, como faz pelas pessoas da sociedade, pelos conselhos, porque nos conselhos as pessoas não recebem para estar lá. Estão fazendo um trabalho altruísta, em prol de toda a sociedade, tá? Em prol daqueles grupos que estão ali defendendo os seus interesses e os seus objetivos. Então, quando a gente faz esse tipo de trabalho, nós estamos sendo felizes, no sentido de que quando você faz o bem, você gera aquela serotonina em você e que deixa você feliz e que faz com que as pessoas sejam felizes. Então, quando a gente dá esse nosso tempo, nós estamos dando a nossa vida pelo nosso próximo. E tem uma outra escritura que diz o seguinte: quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Então, esse seria um dos objetivos de fazer esse trabalho. Luiz, você falou, Deus disse, Jesus, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Então, nessa frase, já está determinando que você, para amar o próximo, você precisa se amar primeiro. Está escrito isso, é que às vezes a pessoa passa batido, né? Escuta muito a frase começa a perder significado. Mas você não consegue, como você acabou de dizer, você não consegue amar se você não se amar primeiro. Então, amai o seu próximo como a ti mesmo. Então, você primeiro tem que se amar, para depois conseguir amar. E também aprender, né? Eu participei do Conselho Municipal de Saúde e eu fiquei lá, acho que quase uns 2 anos, talvez até mais, né? Porque nós começamos a fazer o mestrado em Direito da Saúde na Unisanta, somos da primeira turma. E, inclusive, um amigo meu, né, que inclusive fez parte da mesa diretora do conselho, ele criou na Ordem dos Advogados do Brasil, né, na OAB, a Comissão de Direito da Saúde, né? Foi a primeira comissão que teve. Agora parece que é Direito Médico, alguma coisa. Eu até fui vice-presidente na época, ele foi presidente. Então nós aprendemos muito, tanto lá na Comissão de Direito da Saúde, a gente trouxe alguns palestrantes, né, para fazer palestra, como também no Conselho Municipal de Saúde, que não só nos deixou mais solidários, porque isso que você falou, por exemplo, do Conselho da Comunidade Negra? Isso, da Comunidade Negra. Eu uma vez fiz uma reunião com jovens na Estação da Cidadania. Eu ainda não tinha o programa, eu tinha o Fórum dos Jovens Pensadores. A gente se reunia uma vez por mês lá na Estação da Cidadania. Convidava meus alunos e aí a gente sempre tinha reunião mensal. Parei de fazer reunião mensal quando eu comecei o programa, porque eu falei, fazendo o programa eu tenho mais abrangência, né? E um dos temas que a gente discutiu lá num mês, a gente fazia uma vez por mês, foi sobre o racismo. E nós chamamos bastante jovens representando, né, suas comunidades e o encaramento do negro, né, na sociedade. E eu nunca me esqueci de uma menina negra que falou o seguinte: um branco pode ser solidário, né, pode ser entender, pode, enfim, mas ele nunca vai sentir como a gente sente. E eu, na hora que ela falou aquilo, eu fiquei prestando atenção nela,
Levei para casa aquela reflexão e falei, é verdade. A gente pode até ter empatia, pode imaginar, mas sentir só eles. E você estar junto com eles e você prestar atenção quando eles falam o que eles sentem, porque a gente nunca sentiu. Sim. Sentimos outras formas de bullying que a gente sofre, né? Ou por outros motivos, né? Mas por ser negro, não. Né? Não tem como. Mas dá para se pôr no lugar, né? E aprender. Mas pôr no lugar e aprender não é o que eles sentem. Então, é diferente. Quando você convive, você sente a dor deles. Com certeza. Que é única, é deles, né? Então, eu estou falando isso, sabe, Luiz? Porque você já deve ter ouvido falar, eu sempre ouço, tem gente que, isso é besteira. Aí você olha, ele não é negro. Ele não pode falar ser besteira. E não é só a questão do negro quando você está no conselho. Você tem a comunidade cigana, você tem os nordestinos, você tem as religiões de matriz africana, todos eles têm uma forma de serem discriminados pela sociedade. E quando você convive com eles, você vê realmente a realidade, o quanto eles são bons, o quanto eles trazem de bem para a sociedade, sabe? E que eles precisam ser respeitados, precisam ser acolhidos, e nós precisamos aprender com eles o que eles fazem, o que eles defendem, para que a gente possa realmente se irmanar. Tanto que o conselho é conselho da igualdade racial também. Então a gente aprende, eu aprendo muito, em todos os conselhos, todos os lugares que eu vou, tanto no Rotary quanto nos conselhos, eu vou lá para aprender, porque de tudo a gente está aprendendo. E também, voltando à questão do tema, né, do preço da felicidade, uma das coisas que a gente não consegue, que algumas pessoas não conseguem ver, são as bênçãos que a gente recebe. Sabe? As pessoas não conseguem reconhecer as bênçãos que elas recebem todos os dias. Você enxergar, você poder falar é uma bênção, porque tem muita gente que não consegue falar, tem gente que não consegue enxergar, tem gente que não consegue ouvir, que não consegue andar, que não consegue comer. Então, as pessoas têm isso todo dia e acham que isso é uma coisa normal, mas isso é uma bênção. Porque às vezes a gente recebe as mensagens lá, que a pessoa diz assim, poxa, é uma bênção eu ter conseguido acordar hoje, ter mais um dia de vida, que é o tal do presente, né? Você não tem futuro, não tem passado, você tem esse dia, então esse dia é um presente. Então, as pessoas reconhecerem que isso é uma felicidade, que isso é uma coisa boa na vida dela. Às vezes ela fica reclamando das dívidas, dos problemas, das dificuldades, mas as dívidas, os problemas e as dificuldades são feitos para que a gente possa aprender a conviver e a enfrentar essas situações, para que o nosso processo de aprendizado nesse mundo, nessa vida, vá se aprimorando. Tá? E aí a gente consegue realmente crescer, tanto com a convivência com as pessoas dos diversos grupos, quanto com a nosso próprio aprendizado pessoal e a nossa evolução como ser humano. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já já. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Você já passou por isso? Conhece alguém que esteja passando? Se você já sofreu alguma violência na internet, não sabe o que fazer nem como denunciar, nós podemos ajudar.
A SaferNet oferece um canal gratuito de orientação e apoio, além de explicar o passo a passo de como denunciar crimes na internet. Você será atendido por um profissional, com respeito, anonimato e estrito sigilo sobre tudo o que for dito. Juntos, vamos fazer da internet um ambiente mais seguro, onde todos possam exercer sua liberdade com responsabilidade e respeito. Entre em contato com a gente, estamos prontos para te ajudar. Helpline SaferNet. Navegar com liberdade é navegar com segurança. Voltamos e vamos voltar aí para essas bênçãos que você falou. Estamos conversando aqui no intervalo, né? Que eu estou fazendo um curso de neurociência, estava comentando com meu amigo Luiz. Como é que o corpo humano é um milagre e a gente não se apercebe e trata o nosso corpo tão mal, né? O cérebro, por exemplo, né? Eu estava estudando a fisiologia do cérebro. Muito difícil, muito nominho, né? E como é que se faz a audição, a visão, o tato, o paladar, né? Quantos nervos tem, né? Enervando o cérebro assim. E ele é muito protegido, tem a caixa craniana e o cérebro ele fica boiando lá dentro porque ele não pode ser afetado. Não entra uma gota de sangue venoso no cérebro, só arterial, do mais puro. Além de tudo, ainda tem uma barreira hematoencefálica que não passa nada, nem remédio. Sim. Os parkinsonianos, por exemplo, o remédio tem que ser feito de um jeito, por exemplo, o lítio ele não passa na barreira. Então, para a pessoa tomar o lítio, ele tem que ser trabalhado de uma forma para enganar o organismo para ele poder melhorar a condição do parkinsoniano, né? Mas tem dois venenos que passam na barreira hematoencefálica, é a nicotina e o álcool. Sim. Veja só. Um lugar que não pode passar nem sangue venoso, porque o sangue venoso tem que ser purificado para entrar. Então, nossa, mas é uma perfeição o nosso organismo. Com certeza. Cada detalhe, cada função, né, o organismo todo, né? E aí, o curso que eu estou fazendo é neuroeducação, que é neurociência e educação, como isso afeta no desempenho das crianças, na aprendizagem, na dificuldade de aprendizagem. Então, um remédio que a parturiente que está grávida, lá gestante, toma durante a gravidez, pode influenciar no desempenho do futuro filho, depois certeza. que ele nasce. Quer dizer, então você estava falando, né? A gente não tem consciência disso, a gente não dá graças. Deram um corpo perfeito para a gente tomar conta e a gente não toma conta direito desse corpo. É isso mesmo. O nosso corpo é o templo do espírito, né? Sim. E aí realmente a gente precisa cuidar do nosso corpo. E a gente sempre fala assim, você não precisa estar bêbado para ser feliz. Porque quando... Muito pelo contrário, você é bêbado, você fica torporizado. Você não está sabendo o que está acontecendo, fala um monte de bobagem, não lembra. Caramba! Não, então. E você perde aqui no lóbulo frontal as regras sociais. Elas deixam, aí a pessoa começa a fazer um monte de besteira, né? Por cima da mesa, dirige o carro mal, bate. Então ele acaba se prejudicando, quando na realidade, quando ele está sóbrio, ele consegue enxergar as coisas à sua volta e poder fazer as coisas com muito mais tranquilidade e poder ter realmente assim, uma reação favorável às coisas que estão acontecendo à sua volta, e não em função da droga, do álcool que ele bebeu. E para a gente influenciar realmente as pessoas, ou ajudar as pessoas a terem esse movimento, até a gente estava comentando, o pessoal fala assim, mas por que você fica mandando mensagem para o pessoal todo dia no seu WhatsApp? E cada mensagem que eu quero agradecer a você, porque muitas vezes você manda citações que você sempre dá os créditos, às vezes músicas, essas músicas maravilhosas, né, que a gente tem, tanto no Brasil como outras, né, como os Beatles e tal, você sempre põe, muito oportunas, mas às vezes você escreve textos de lavra própria e que logo de manhã cedo levam a nossa reflexão, textos simples, objetivos,
e que leva a nossa reflexão. E, aliás, vou falar aqui o nome da minha amiga Yara Genovese, que é sua fã, ela sempre fala, porque ela às vezes põe em outros grupos de que eu faço parte, com o crédito do meu amigo Luiz Trajano. Sim. Quer dizer, e ela é psicóloga, ela sabe muito bem a importância das suas mensagens. O impacto que ela causa positivo nas pessoas que leem logo de manhã cedo as suas mensagens. E eu agradeço a Yara por essa propaganda, vamos dizer assim. Mas o objetivo é esse, porque muitas vezes as pessoas acordam de manhã, já acordam triste, poxa, eu vou ter que levantar segunda-feira, vou ter que começar a trabalhar. Às vezes ela vai para um ambiente em que para ela não é um ambiente legal. Então é bom que ela levante de manhã com uma mensagem realmente de motivação, que a vida é muito legal, sabe? Viver é muito legal. E que as dificuldades, tanto de trabalho, quanto na escola, quanto de família, porque às vezes as pessoas tem um amigo meu que está com os dois, o sogro e a sogra, doentes, e ele precisa dar essa atenção para eles. Então, que essas dificuldades, às vezes a pessoa precisa de um ânimo, precisa de uma motivação. E quando a gente consegue fazer com que a pessoa... Às vezes eu recebo uma mensagem, nossa, eu precisava ler isso que você mandou. Algumas pessoas podem até ficar chateadas, pô, fico todo dia... manda mensagem. Eu sempre mando coraçãozinho. Sim. Não, mas tem um outro aspecto também, que é o seguinte: você tem um monte de gente de contato lá. Eu tenho quase 3.000 pessoas no meu contato do WhatsApp. Eu não quero ter número. Sim. Eu quero ter pessoas que eu conheço, que eu convivo, que a gente possa interagir no dia a dia. Sim. Então, aí isso para mim é importante, porque as pessoas são importantes. Elas não podem ser apenas um número no meu celular. Então, eu acho que essa interação faz bem para mim também. Quando eu recebo uma mensagem de retorno, aí eu sei que em algum momento eu estou ajudando alguém. Então, isso para mim é importante. Você, quando manda mensagem, é aquela história, né? Tem gente que gosta de falar e tem gente que gosta de conversar. Sim. Falar é muito diferente de conversar, né? Porque conversar, você fala, o outro presta atenção, aí ele prestou atenção, ele te retorna. Então, é bacana porque os dois crescem. Sim. Nem que seja para dizer assim por dentro, não concordo muito, faz parte do crescimento. Sim. Agora, falar, tudo bem, existem aulas, palestras, mas você vê, até palestra, quando você dá, normalmente você separa 1 hora de palestra, normalmente é meia hora que você fala o que você tem que dizer e abre outra meia hora para perguntas, porque... palestrante, o professor, ele precisa dessa interação. Sim. Porque é da conversa que ele cresce, ele melhora a aula dele, ele melhora a abordagem. Puxa, falei mal isso aí, o pessoal não gostou. Puxa, olha, eu acertei, eu toquei, os caras não deixavam eu ir embora. Passou a meia hora de perguntas, os caras ficaram mais de 1 hora me perguntando. Não é gostoso? Sim. Quer dizer, você plantou e a semente germinou, né? Porque falar é diferente de conversar. Com certeza. E tem essa questão de que às vezes você fala e você aprende com outra pessoa. A pessoa te dá um feedback que realmente te mostra que às vezes até você não está no caminho correto. Né? E que você precisa redirecionar a sua postura, a sua atitude. Então, essa interação com as pessoas é que eu acho muito legal, sabe? Eu acho muito importante que a gente faça esse tipo de interação. É um processo de crescimento, um processo de evolução. Que quanto mais a gente está convivendo com as pessoas, com a sociedade, partilhando da sociedade, a gente vai crescendo como pessoa, sabe? E vai entendendo as necessidades até dos outros, que a gente acha que não é importante, mas às vezes é muito importante. Eu vejo as pessoas bem de idade, né? Conforme vai se mudando as faixas etárias, as pessoas vão mudando as suas prioridades. Então as pessoas com mais idade, às vezes o que elas querem é atenção. Elas ficam contando aquelas mesmas histórias repetitivas e tal, mas elas querem alguém para ouvir. Então é muito... E tem um outro detalhe que eu acho muito interessante quando você conversa com as pessoas mais idosas, que é o seguinte: às vezes a gente quer ler no livro a história. Essas pessoas viveram a história. Elas estavam lá na Segunda Guerra, estavam na ditadura, estavam nos eventos históricos. E aí eles dão pra gente a visão deles, de quem viveu. Eu não preciso só ver o livro. Aí eles dão uma visão, às vezes, diferente daquilo que a gente aprende no livro. Então é muito interessante esse crescimento que a gente tem quando a gente convive com as pessoas. E isso, para mim, ela traz uma felicidade, tá? Esse convívio
com as pessoas, que eu acho que a gente pode transferir essa felicidade para as outras pessoas, até quando você dá atenção para elas. Exatamente. Isso que você acabou de dizer, eu sempre me dei muito bem com pessoas mais velhas do que eu, desde criança. E eu adorava ir na casa do meu avô e minha avó, eu ia visitar, eles sempre moraram perto, né? Minha mãe era filha única, ela sempre morou perto da mãe, né? Casas separadas, mas ou em frente, ou vizinha, enfim. E eu adorava descer na minha casa, ir na casa da minha avó, para escutar as histórias de antigamente vividas por ela, portuguesa, que veio fugida da Europa com 6 meses de idade no braço da mãe. Fugida da fome da Primeira Guerra, ela veio aqui para o Brasil. Então a história é a tua história. Quando o mais velho conta, né, se é teu avô, né, ou seu pai, enfim, ele conta a história tua, porque você saiu dali, é aquela árvore. Você é um galho daquela árvore, né? Eu tenho uma neta que é assim, ela está com 14 anos. Até vou mandar um beijo para ela, Isabelle Mariane, um beijão para você. E ela gosta de ver fotografia, saber. Ela diz, vó, eu nasci tarde. Quando eu nasci, tudo já tinha acontecido, porque ela é caçula da família, né? Então ela vai atrás de foto, ela pergunta, sabe? Então é essa sede que o jovem precisa ter para saber que ele não nasceu pendurado numa árvore. Sim. Ele tem uma história muito importante atrás dele e que diz quem é ele hoje. Estamos no finalzinho para você se despedir, meu amigo. Passo a palavra para você. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com você, de estar com o seu público seleto aqui, de poder ter essa honra de poder participar do programa. E eu acredito realmente que nós podemos ser felizes e fazer com que as outras pessoas sejam felizes com muito pouco. Basta que a gente possa realmente dar atenção e dar a nossa vida, que é o nosso tempo, para algumas pessoas ou para todas as pessoas que estão à nossa volta. E aí, como disse, não existe a escuridão, existe a falta de luz. Então, quando você leva a sua luz, você ilumina a sua volta e automaticamente essa luz ilumina a sua vida também. Meu amigo, muito obrigada. Você encheu de luz o programa Jovens Pensadores hoje e quero que você venha mais vezes para espalhar sua luz por aqui. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Esperando estar novamente com vocês sábado que vem, às 15 horas, com reprise quinta-feira, às 20h30. Lembrando que pomos tudo no nosso canal YouTube, Jovens Pensadores. Curtam, assistam, divulguem os vídeos, se inscrevam no canal, porque nós temos aí que iluminar esse povo aí que precisa tanto de informação válida e de qualidade. Até o próximo programa, se Deus quiser.